Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Deixa eu conferir aqui, a gente já está ao vivo aqui na nossa página do Facebook. Pessoal, muito obrigada por mais uma vez prestigiar uma live aqui do IASB, uma atividade, uma ação que faz parte da nossa Semana do Meio Ambiente. Desse ano é uma Semana do Meio Ambiente virtual, e como eu já falei em todas as outras lives que nós fizemos, é tradicional, é tradição do IASB fazer atividades na Semana do Meio Ambiente, e dessa vez não seria diferente. E ainda mais hoje, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos bater um papo com um convidado especial e vai falar sobre um assunto que é tão especial quanto a data, que é uma data que ela foi criada justamente para a gente refletir sobre os nossos atos, para que a gente pense no que a gente espera do planeta, como a gente espera deixar o planeta, né, para as próximas gerações e, na verdade, para a nossa geração mesmo. Inclusive, eu tive uma live com o nosso secretário de Meio Ambiente, Edmundo Ginelli, que ele estava dizendo justamente isso. Amanhã, o que nós vamos viver amanhã é reflexo de hoje. Então, hoje, nós que estamos aqui, né? Então, praticamente, a nova geração não deixa de ser a gente mesmo. Então, a gente tem que cuidar muito do que nós fazemos, justamente porque o planeta nos devolve isso, né? Então, se a gente quer qualidade de vida, se a gente quer ter melhorias que seja para a gente mesmo, para a nossa saúde, melhorias ambientais, a gente precisa fazer a nossa parte. Neste ano, além da gente aderir à moda dessas interações digitais, tivemos a intenção de apresentar as iniciativas, as boas práticas desenvolvidas aqui no nosso município, valorizando o trabalho dos diversos profissionais envolvidos, desses técnicos que estão à frente dessas ações. E desde o começo da semana, a gente vem abordando temas que envolveram esses técnicos. Então, a gente falou sobre compostagem, educação ambiental, observação de aves, e também abordamos ações para a conservação dos nossos rios. E por esse assunto ser um assunto amplo, é um assunto complexo, porque ele é um assunto que demanda muitas iniciativas, é um assunto que precisa ter, a gente tem que estar de mãos dadas justamente para juntar, unir os esforços para que a gente possa cuidar das nossas águas, e esses resultados, eles são vistos, tem resultados a curto, médio, mas a maioria são a longo prazo. Eu insisto em dizer, como eu já falei nas outras lives, que muita gente tem aquela impressão de que nada está sendo feito a respeito. E a gente tem que mostrar e valorizar o que tem sido feito, sim, e justamente dar destaque, para justamente a gente mostrar o que está sendo feito, mas também a gente buscar a junção de esforços para se fazer mais ainda. Então, durante a semana, a gente conversou com o secretário, como eu já comentei, o secretário de Meio Ambiente de Bonito, Edmundo Ginelli. Ele falou sobre as ações realizadas pela sua secretaria sobre este assunto. A gente apresentou ontem no webinar com os nossos parceiros IMASU, Ministério Público aqui da comarca de Bonito e o Sindicato Rural de Bonito. A gente falou sobre o projeto Águas de Bonito, que também tem várias ações, várias iniciativas nesse sentido também. E, na verdade, ele tem por objetivo, né, trabalhar com a conservação dos recursos hídricos. E hoje a gente trouxe o engenheiro agrônomo, conhecido de muitos de vocês aí, que estão nos assistindo, que vai nos contar o que é a Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água e quais os trabalhos que já foram feitos e os próximos passos que a Câmara Técnica vai desenvolver. Paulo, a Câmara Técnica, ela é um órgão vinculado à Semagro e ela envolve diversas outras instituições. Então, por conta da pressão da sociedade que aconteceu depois dos episódios de turvamento dos rios, né, com chuvas intensas que nós tivemos, especialmente a gente teve a situação do Rio da Prata, né, com turvamentos constantes ali, que envolveu o município de Bonito e Jardim. Foi criado um decreto. Inclusive, eu vou mostrar eles aqui para vocês antes de pedir para o Paulo conversar conosco, que é esse decreto aqui, ó, decreto número 15197, de 21 de março de 2019. Esse decreto disciplina o procedimento de apresentação de projeto técnico de manejo e de conservação de solo e água para implantação de atividades que demandem ações de mecanização de solo nas bacias de contribuição do Rio da Prata, do Rio Formoso, nos municípios de Jardim e Bonito e da outras providências.
Esse decreto, ele é um decreto criado justamente para esse objetivo de qualquer ação que venha movimentar terra nas áreas rurais, que envolva a movimentação de terra, é preciso que o produtor rural apresente um projeto técnico de conservação de solo, justamente para que ele mostre que ele está tomando todos os devidos cuidados para que não se aumente, né, ou que não tenha, na verdade, né, um carreamento de solo, e isso gera um barro com a intensidade da enxurrada e que vai turvar os nossos rios. Eu li aqui na legislação que, inclusive, esse mesmo decreto, aqui embaixo, ele cria a Câmara Técnica de Conservação de Solo e Água, que é o tema da nossa live de hoje. E a Câmara Técnica está dizendo aqui que a atribuição dela, uma atribuição precípua, uma atribuição que é essencial, uma atribuição principal, é a emissão de pareceres e de recomendações técnicas acerca do projeto técnico de manejo e de conservação de solo e água que o produtor rural precisa apresentar por meio desse decreto. Mas aqui eu entendo que a Câmara Técnica, ela tem o papel da Câmara Técnica e as ações da Câmara Técnica vão ter uma proporção muito maior, vão muito além disso. Então, por isso, agora, eu convido o Paulo para explicar para vocês que estão nos assistindo o que é a Câmara Técnica, né, numa forma mais traduzida, assim, digamos assim, do que eu já li aqui no decreto, mas o que é essa Câmara Técnica e qual o seu objetivo, o que ela se propõe de fato. Paulo, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo você aqui. Paulo, eu tenho até no meu celular gravado Paulo da Agraer, que como ele é conhecido também por muitas pessoas, e é um grande parceiro. A gente sempre teve a parceria da Agraer, mas principalmente na pessoa do Paulo, fazendo o trabalho junto conosco, associando, né, Paulo, unindo esses esforços, como a gente já falou, nessa questão da conservação de solo, que é a sua expertise, mas também com a nossa expertise, que é a restauração florestal, e a gente teve resultados muito bacanas. Então, Paulo, fica agora com você, explica para a gente um pouco esse trabalho que você está à frente agora aqui no município de Bonito e região. Okay. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, a diretoria do IASB, né, e a todos. Bom, a Câmara Técnica e o decreto, é importante lembrar que o decreto foi a primeira ação do governo do Estado quando se teve o fato relevante do curvamento dos rios aqui da Bacia do Prata e do Formoso. Então, houve uma mobilização técnica de vir à área, né, e já o secretário Jaime já acionou a criação do decreto, e dentro do decreto a Câmara Técnica, que visa, e é sempre bom lembrar, que vem para ajudar, né, e não para questão de punição, porque a ideia é trazer informação, né, pegar os trabalhos que são feitos e trazer mais apoio para que se possa realizar e concretizar os trabalhos que vão associar a preservação e a produção agrícola e pecuária na região. É uma região muito especial, muito singular na questão de belezas naturais, né? E, ao mesmo tempo, de fertilidade de solo. Então, os interesses econômicos são diversos para a nossa região. E a ideia é conciliar essas ações, né? Essa renda rural, vamos dizer assim, né? São diversas. É o turismo, a agricultura, a pecuária, né? Pecuária industrial, pecuária de pequeno, agricultura de pequenos produtores e industrial também. Então, Paulo, eu queria desculpa te interromper um pouquinho, mas só para você continuar no teu raciocínio, queria que você também considerasse na tua fala, que eu já vi muito você comentar isso, que é a questão de que, quando você falou na questão de renda também, né, de perdas, eu queria que a gente ressaltasse essa questão de que
o projeto, que não é punição, na verdade, que você falou, que o projeto técnico que é solicitado no decreto, na verdade, já deveria ser uma prática adotada pelas áreas rurais, justamente porque quando você tem um projeto técnico desde conservação de solo, você, além de estar conservando a água, você também conserva o investimento que você faz naquela área, né? Porque se a gente tem um escorrimento de terra, vou dizer um termo mais, não é um termo técnico, um termo mais usado normalmente aí, que a gente tem esse carregamento de solo, tem perda de solo, perda de fertilidade, perda dos nutrientes que foram colocados ali, do investimento do plantio em si da mão de obra. Então, só para complementar no teu raciocínio isso aí, que não venha a ser uma punição, mas na verdade é para que eu vejo como se fosse uma forma das pessoas terem uma prática, adotarem, né? Pegar o costume de se fazer projetos de conservação de solo, sempre que forem mexer na terra, né? Me perdoe a interrupção, mas eu me sentia na vontade de falar. Sim, é bom que vai ajudando também a lembrar de mais coisas. É muito importante isso, porque nós temos como o nosso principal patrimônio é o solo e a água, né? Então, apesar do que se produz se trazer a renda, que nós temos que preservar é o solo, né? Melhorar ele para que ele continue que essa renda se mantenha na propriedade. Então, essa visão da conservação do solo, né, ela se reflete, no primeiro momento, numa lucratividade para o produtor, né? E conforme a metodologia que você vai implantando, você já tem os reflexos ambientais. Então, é interessante a gente saber que a gente pode produzir mais, às vezes na mesma área ou em áreas menores, né? E com isso nós temos o retorno ambiental, porque você não precisa entrar em novas áreas, você não precisa abrir novas áreas, né? E quando você trabalha essa fertilidade do solo e essa proteção do solo, automaticamente você protege os recursos hídricos e fauna e flora. Então... Não, muito, muito bacana isso, né? Eu acho muito legal esse trabalho, porque não deixa de ser um trabalho educativo também, né? Junto às propriedades rurais que vocês vêm atuando. Isso. A ideia é levar sempre a informação, né? A Agraer, o trabalho do extensionista, ele, além da assistência técnica, que leva a informação técnica, nós levamos também a informação de como se viver, né? De como as pessoas devem ter o relacionamento, né? O meio ambiente, ele tanto na natureza como na própria convivência do homem, né? Na cidade e tudo mais. Então, as partes têm que começar a se integrar, né? Sim. E a ideia da Câmara Técnica, ela vem começando a trazer isso, ela vem trazendo essa informação, né? Ela começa com uma visão dessa parte do turvamento, do solo e da recuperação, mas ela vai ter uma tendência, eu acredito, de se evoluir para outras atividades dentro do município, da região da Serra da Bodoquena. Ah, mas isso é muito bacana, é muito importante. Eu acho que é um trabalho extremamente necessário e era preciso, sim, ter essa junção de instituições que fazem parte da Câmara Técnica, que eu até gostaria que você comentasse quais são elas, para que a gente colocasse todo esse esforço focado, né, nessa questão do turvamento. E é importante destacar que Bonito, sim, está preocupado com isso, né, que você aí representando o governo do estado também estão preocupados com essa questão, e para isso tem feito todo esse trabalho aí que você vai apresentar daqui a pouco para a gente. Fala para a gente, então, quais são as instituições que fazem parte da Câmara Técnica. Acho que é bacana as pessoas saberem. Hoje a Câmara Técnica ela é formada pela Semagro, né, pela Agraer, pelo IMASul, né, pela AGESul, pela FamaSul, pela Fundação MS, Embrapa, Prefeitura Municipal de Bonito, Prefeitura Municipal de Jardim. Nós também temos colegas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e há a tendência de entrar mais técnicos e mais instituições.
A ideia é ter um grupo de trabalho, né? Hoje nós temos um grupo de trabalho de discussão que vai analisando problema por problema, questões por questões, né? E buscando os resultados em cima disso daí. Então, não é apenas, às vezes, só o polo Agraer que está à frente. Existe todo um grupo de pessoas, de pensadores, de técnicos, de pesquisadores, né? O Estado também tem um convênio com uma empresa de Piracicaba, né, de mestrandos da USP também, estão fazendo parte do corpo técnico. Então, a ideia é trazer novas metodologias de conservação de solo para a região da Serra da Boiuquena, né, para essas bacias hidrográficas que nós temos. Hoje, que se tem muito, assim, ainda é um modelo tradicional de conservação de solo, né, que em alguns lugares cabe e outros não. Então, a Câmara Técnica ela vem trazer um novo modelo, né, de metodologias, né, que pode se melhorar o que já existe aqui. Né. Não, só instituições de peso, né? Nossa, não, então, assim, você é a pessoa que está aqui à frente nas ações práticas e você tem essa, digamos assim, essa gama de instituições que são consultivas no sentido da orientação para o que você vai fazer no campo, né, digamos assim. Se eu não... Sim, existe dois aspectos, né? Existem os projetos técnicos que são apresentados que o decreto solicita, né, que toda mobilização de solo. Então, quando a pessoa vai implantar uma nova cultura ou fazer alguma atividade que existe uma movimentação de solo, arar, gradear, construir um açude, construir uma estrada, existe a necessidade e a obrigação pelo decreto, na Bacia do Prata e do Formoso hoje, de se apresentar um projeto técnico. Então, esse projeto é apresentado, protocolado no IMASU, e um técnico nosso da Semagro, ele analisa, né, faz as correções, faz os novos pedidos que ele acha necessário, né, e aí depois, numa outra etapa, eu vou a campo para ver se foi executado ou também se o projeto ele está de acordo com o que foi apresentado, né, e nós fazemos essa participação. E quando necessário, também faço minhas sugestões de modificação via do que é analisado no campo. Não, importantíssimo, porque você já tem acumulado uma experiência enorme nesse assunto, né? Com trabalhos há longos anos aí sobre isso. E é muito... E além de tudo, você conhece a região. Então, melhor que ninguém que conheça a região para poder opinar também sobre ela. Eu acho que isso é um diferencial técnico muito importante para olhar esses projetos, né? Mas eu tenho uma dúvida em cima do que você falou, né? Qualquer movimentação de terra ou que for fazer ações de intervenção na propriedade nesse sentido, tem que apresentar esse projeto. Então, qualquer propriedade, independente se ela é pequena, média ou grande, ela tem que apresentar. Eu sou uma agricultora familiar, né? De uma área pequena. E eu quero fazer um açude, ou eu preciso fazer uma caixa de contenção na minha propriedade. Eu preciso apresentar esse projeto? Sim, toda propriedade que está dentro da bacia do Formoso e do Prata tem que apresentar um projeto. Para os pequenos produtores enquadrados no Pronaf, nós temos um acerto que esse projeto pode ser via Agraer. Um técnico da Agraer solicitado, né, faz a visita, vê a necessidade, faz a proposta, cria a proposta, né, e encaminha também para a Câmara Técnica o projeto. Uhum. Isso era outra pergunta que eu ia te fazer, porque no caso dos pequenos produtores que não têm recursos, né, não têm condições de contratar um técnico para fazer um projeto, então ele pode procurar a Agraer para poder fazer esse auxílio para ele, certo? Igual Sim, você me falou, você falou agora para gente. Eu faço essas perguntas porque eu acho que muitos que podem estar nos assistindo agora ou trabalham, né, tem atividades na área rural, ou tem algum conhecido, ou conhece alguém. E essa nossa live vai ficar gravada na nossa página,
para aqueles que não puderem nos acompanhar agora, assistir depois. Então, é bacana que fique esse esclarecimento sobre isso. Então, é muito importante que todos tenham esse conhecimento, que existe esse decreto. Vou novamente só mostrar aqui o número dele para todo mundo ver, se precisar pesquisar ou solicitar o IAS que a gente encaminha, o decreto número 15.197, de 21 de março de 2009, que disciplina o procedimento de apresentação do projeto técnico de manejo e conservação de solo. Paulo, e assim, a gente... Deixa eu voltar você aqui. A gente também gostaria de saber, na verdade, que você nos falasse também um pouco das regiões que você atua. Qual as microbacias hoje que a Câmara Técnica está tendo atuação? Porque eu tenho conhecimento das nossas conversas, de apresentações que eu já vi tuas, que teve que ser feita uma seleção, né? Da prioridade, porque não tem tantas equipes, não tem muita estrutura também para se fazer e não tem como resolver todas as questões, os impactos que foram identificados todos de uma vez. Então, foi dado prioridade para algumas microbacias, que eu sei que você está com uma presença constante, uma atuação intensa. Então, conta um pouco para a gente aonde que são essas regiões, como que chegaram nesses critérios, apesar que a gente sabe que o decreto foi criado principalmente por conta da questão que aconteceu no Rio da Prata, né? Uhum. Existe, como eu falei, existe duas formas de ação. Dos projetos que são apresentados à Câmara Técnica, né, existe um agendamento de realizar essas visitas, né, e aí essas visitas são aleatórias, né, por região. Mas quando se iniciou toda a questão da Câmara Técnica, houve uma identificação dos principais pontos de que se há o curvamento nos rios, né? Então se criou 3 frentes de trabalho, vamos dizer assim, né? Identificado como hoje na cabeceira do Mimoso e do Córrego Seco, né? Na cabeceira do Formoso e em algumas partes do Prata, né? Da cabeceira do Prata. Tem o Banhado e até a Ponte do Coreto. Então, as ações realizadas, né, elas vão mediante algumas questões de disponibilidade de tempo para trabalho. Como assim? Quando se tem que haver um trabalho dentro de uma área de lavoura, né, nós respeitamos a janela quando não tem um plantio, né? Então hoje nós estamos aguardando a colheita do milho para poder ter alguma intervenção dentro de alguma lavoura. Então são essas 3 regiões, né? A região do Córrego Seco e do Formosinho, ela está mais ao alto da Serra da Bodoquena, a parte mais alta, onde tem um maior número de nascentes, né? E a do Formoso, né, tem um menor número de propriedades, né, mas não menos importante. E na região do Prata também o número já se iguala um pouquinho ao do Formoso, né? O tamanho das propriedades são maiores. Então existem essas 3 frentes de trabalho. Na região do Córrego Seco e do Mimoso, né, lembrando assim, o Córrego Seco ele começa a ser a origem do Formosinho, que vai, né, chegar até o Formoso. Ele vem mudando de nome, né, ao decorrer do rio. São ações mais dentro de propriedades, né? E uma parte, intervenções dentro de áreas produtivas e outras intervenções em estradas dentro das propriedades. E uma intervenção numa MS. No Formoso, hoje a intervenção está mais numa estrada municipal, né, e pequenas intervenções de propriedades. E no Rio da Prata, hoje, a gente ainda está começando um trabalho de identificação de alguns pontos. Existe intervenções dentro de propriedades e
intervenções em estradas municipal também, em estradas internas de propriedades. Então, a metodologia, inicialmente nós identificamos os pontos que são os problemas, né? E a partir desse ponto se busca o causador desse problema, né? E aí vai se trabalhando a microbacia. Hoje, até a data atual, né, nesse ano, já foi, já andei mais ou menos, deu 9.604 hectares em área, né, somada lavoura, pecuária, né, e aonde nós identificamos que tem que ter algum tipo de intervenção. Mas o problema, ela está relacionado a 20 quilômetros de estradas, né? Como assim? É quando você vê quem que é o que vai levar o sedimento para dentro do rio, né? É aquela estrada, aquele trecho daquela estrada, aquele trecho daquele carregador. Você quer que eu mostre as fotos para você? Aquela foto que você me passou? Pode ser. Porque aí eu acho que vai ficar interessante para você. Da bacia do Isto. Já vou abrir aqui. Tá, então, então são essas três intervenções. Hoje, a intervenção está menor na região do córrego seco, né? Porque é um período de esperando a colheita, né? Então, quando você vai ter uma intervenção em alguma estrada, às vezes você tem que entrar um pouco na parte da lavoura. Então, não dá para você fazer todo o trabalho. Então, nós concentramos hoje o trabalho numa via municipal, né? Aonde também estão os equipamentos da prefeitura, né, e fazendo o trabalho. Só um minutinho que está abrindo, Paulo, tá? Enquanto você fala. Então, a identificação dessa microbacia, né? Então, quando às vezes, normalmente, o trabalho ele é feito a 6 quilômetros de uma região onde nós temos um problema, vem causando o carreamento de alguma estrada, e aí essa estrada vai para dentro de uma fazenda, volta para dentro. Então, essa imagem aí, ela está na microbacia tá no Formoso, né? E está bem próximo ao córrego Formosinho. Aonde a Liliane está passando, que é o verde, é toda a área produtiva dessa fazenda, né? É uma fazenda produtora de grãos, soja e milho, né? E o centro dessa área, ela tem um morro. Então, hoje nós temos um grande problema, toda essa água deságua, toda essa área deságua na estrada principal, né? E a estrada principal, ela faz o turvamento do Formosinho, né? Então, hoje a ação do técnico da Câmara Técnica e do equipamento da Prefeitura, um dos equipamentos da Prefeitura, está sendo nessa estrada. Então, nós identificamos qual era o problema, né, de onde vinha o turvamento, né, de onde a água estava carregando o sedimento. Então, apesar dessa área ela ter aproximadamente 600 hectares, o causador do turvamento é a estrada em rosa, que é quando a água chega sem controle nessa área e ela começa a pegar velocidade nessa área. Então, é onde nós concentramos o principal trabalho de intervenção na região, né? E isso daí a gente está multiplicando em região por região e ação por ação. Como assim, hoje nós estamos aí, já foi feito em outros lugares, né? Em outras propriedades, em outras estradas internas, alguns trabalhos. Mas a relação de uma área produtiva, né, isso é uma avaliação que eu fiz presencial. Então, estava chovendo, foi uma chuva, tinha chovido 150 milímetros, passou 2 dias, choveu mais 170 milímetros, e eu analisando a área de produção, a área da lavoura, você via que a água saindo dentro da água da lavoura estava cristalina, né?
e quando ela chegava à estrada, ela começava a carregar o sedimento de solo, e isso ia pegando um grande volume, porque a estrada ela é compactada, ela não tem barreiras, né? E vai chegando até o recurso hídrico. Aquela foto saindo da porteira lá, você consegue pôr ela? Deixa eu colocar aqui. Então, hoje, nós estamos atuando nessa região, né? São 4 quilômetros de estradas. Então, essa foto ela mostra isso. Isso é uma área de pastagem, um grande volume saindo da propriedade, né? Só que quando você vê que ele sai da propriedade sem coloração e carregamento de terra, né? E a que está correndo na estrada, ela está fazendo carregamento. Então, a ação na estrada, ela tem que estar pronta para receber parte dessa água também, certo? Porque hoje o pensamento da proposta da Câmara Técnica, né, ela vem mudando algumas propostas. Até semana passada teve um vídeo uma chuva no Paraná, né, foi 250 milímetros, as curvas de nível encheu, estourou e não segurou. Então, o conceito que nós temos em alguns pontos é fazer com que a água passe pelo lugar. Então, como é que ela vai passar para aquela região? Né? Porque não se segura 100% da água. Nós vamos trabalhando essa descida da água, né? Então o solo ele chega na capacidade dele de infiltração, né? E quando ele chegar na saturação, ele não vai ter mais como infiltrar, mesmo tendo terraço. Então nós precisamos fazer com que essa água chegue até o recurso hídrico, né? E aí vão de práticas mecânicas, práticas vegetativas, e quando ela ela chega na estrada, se ela chegar com uma velocidade grande ou ela aumentar a velocidade dela na estrada, que ela traz os problemas com esse turvamento de solo, né? Então, hoje nós estamos trabalhando, já tivemos chuvas de 200 milímetros e já deu resultado que a pessoa falou, não correu mais água aqui. Então, já teve algumas ações dentro de propriedades, né? Ações em estradas que nós já estamos colhendo alguns resultados. Conforme agradecemos os produtores, eles abrem a porteira para a gente poder demonstrar essa nova metodologia, né? Porque às vezes quando uma coisa meio nova é difícil alguns acreditarem. Então, as informações que a Câmara Técnica está trazendo para a região é positiva porque é um novo, né? São novas metodologias de baixo custo, ela diminui o custo de implantação, né? E traz um resultado positivo na questão de contenção da água e contenção dos danos de carregamento. Além de o investimento público, ele passa a ter uma resposta a um longo prazo, né? Então você faz ele para que ele dure 3, 4, 5 anos, né? Essa metodologia, né? E não há dano na lavoura e nem há danos nas estradas, né? Conciliando essas duas ações. Fantástico, né, Paulo? Ouvindo você falar assim, parece um sonho de consumo, mas que na verdade não é mais sonho, é realidade, né? São as ações que estão sendo mesmo desenvolvidas agora, né? Era uma coisa que todos almejavam, né? Eu profissionalmente muito, né? Quando você concretiza um trabalho, aí você chega lá, essa semana, com as chuvas dessa semana, em alguns lugares que foi implantado, fui fazer as vistorias para ver como é que está se comportando, porque pode ocorrer erros, né? A gente trabalha para que isso não aconteça, mas existe toda uma equipe, né? Então, toda vez que eu estou lá trabalhando, hoje, graças à tecnologia no campo, né, já estou mandando mensagem para os meus colegas, orientadores, e a gente vai vendo o que tem lá, a realidade, né, daquela microbacia, né? Eu envio as imagens e aí os técnicos nós começamos a discutir
e eles vão passando informação, e daí eu vou adaptando à realidade de campo. Como eu falei, a região de Bonito, ela é muito complexa, né? São uma coxa de retalhos de solos. Então, nós temos o problema da dolina aqui. Se você faz uma ação e segura a água de uma tal forma, isso pode desmoronar e virar uma caverna, né? Nós já vimos vários exemplos disso, né? De se colocar muita água num lugar, num pasto, e aparecer, depois de uma chuva, buracos de 30 metros por 15 de profundidade, né? Então, isso tem registro de trator gradiano e trator some no buraco, né? Um produtor rural que ele fala que nas máquinas dele sempre tem uma marreta dentro, ele pode cair lá dentro. E o operador quebrar o vidro e sair, né? Então, é uma região que não se tem uma receita para todas as ações, né? Então, é um estudo, região por região, área por área, do que vai ser feito, né? E isso sempre respeitando o produtor rural, as limitações de cada um, o governo tentando apoiar o máximo que pode, porque já tem o técnico, tem o maquinário do governo do estado, da prefeitura atuando, né? Então, a ajuda de todos está sendo muito importante, né? Então, todos estão contribuindo para que isso aconteça. O trade de turismo está apoiando muito também, né? Então, estão todos se unindo para isso. Então, tecnicamente, se você mostrar uma foto inicial de uma estrada, por favor, se aquela que é o Deixa eu, já vou abrir aqui só um. Tem uma até que está com uma patrola. Essa aqui? Essa daí. Então, essa é uma estrada, ela é uma área, né, que ela exerce influência numa estrada principal. É uma região que eles falam em 250 mil toneladas de grão saindo dessa região, né? E essa área, essa estrada, quando tem a chuva forte, aí chega a descer um rio por essa estrada, né? E isso inicia na terceira propriedade acima dele, né? Só que ela é um agravante. Então, é uma área de lavoura, né? É uma estrada que ela tem importância tanto para a escoação de grãos, de pecuária, e é de onde também sai o minério cascalho que contribui para adequar as outras estradas, né? Então, nessa estrada aí teve uma ação, foi uma parceria do governo do estado, prefeitura e produtor rural, né? Que permitiu que nós pudéssemos trabalhar na área dele, né? Vocês podem ver que ele não plantou o milho na borda da estrada para que nós pudéssemos fazer as intervenções, né? Essa máquina foi uma cedência da Agrae para o município de Bonito, né? Isso é importante, né? O governo do estado dá esse apoio para as prefeituras, né? E aí prestar o serviço para o produtor rural também. Então, se você for passando as fotos, a gente vai vendo a ação. Tá. Porque assim, o investimento na estrada principal, ele tem... Essa é a estrada como ela era, né? Ela era... tinha várias valetas, né? A água corria solta por ela, né? Parte da água da lavoura entrava por ela e parte vinha vindo dela, né? Ela tem uma declividade aí de quase de 6 a 8% no final dela, né? Então, essa parte final dela aqui, ela é bem... Então, peraí, vou dar uma paradinha, senão me perco. Então, eu passei, achei que era de estrada. É a mesma. Ela é um agravante da situação da estrada principal. Então, na estrada principal, quando tem as grandes chuvas, o volume de água na estrada principal é muito grande. Então, toda intervenção que o governo faz lá tem pouca durabilidade. Então,
quando você vai e começa a fazer intervenção nessa estrada secundária, né, talvez você gaste o mesmo número de hora ali, só que com o passar do tempo você vai ver que a intervenção na principal vai começar a ser menor, porque você vai trabalhar com a água só dela, porque ela pegava a água dessa região, pegava a água da outra região, daquela imagem daquela bacia, né, que nós mostramos antes, né, e isso aí vai somando, né, são pequenas estradas que vão somando, chega na principal, e a principal, ela sempre tem uma ponte, né, e aí começa o agravante, que pega aquela velocidade numa estrada aí 2, 3 quilômetros, com 12 de largura, né, a velocidade da água é grande, e aí é o carreamento. Então, pode passar, por favor. Então, aí a metodologia que nós usamos, né, nós fizemos os bigodes foram construídos com a moto niveladora também, né, pode passar. Foi uma forma Essa é a foto anterior, então nós fomos abaulando a estrada, usando da parte técnica, né, de conservação e adequação de estrada, somado à área da lavoura. Pode passar, por favor. Essa já é a estrada já finalizada, né? Isso aí foi pós-chuva de 80 milímetros na região, né? Plantou aveia aí e tem o milho já quase pendoando lá no fundo, né? Pode passar. Ela foi cascalhada também, né? Ela é hoje assim, né? Isso aí foi logo após, eu já teve uma chuva de 70 milímetros há aproximadamente 20 dias atrás, e de domingo para até agora tinha chovido 80 milímetros quando eu fui aí. Então, a estrada, você não vê mais as erosões, não vê empoçamento nela, e o que ela estaria jogando na estrada principal, que está logo abaixo dela, não tem mais essa questão, né? Porque assim, ela era o causador de um problema, ela gravava um problema que chegava até o recurso hídrico. Pode passar. Essa aí já é uma ação dentro de uma propriedade, né? Numa área que era de lavoura mesmo, né? Essa máquina é do produtor rural, né? Aí já foi usada uma outra metodologia de trabalho, né? Teve uma avaliação do local, né? O agravante era os morros, né, do entorno da lavoura, que somava a água da lavoura. Então, vinha a água do morro, entrava para dentro da lavoura e ia fazendo estrago, né? Então, nós usamos fez um estudo do local e começamos a fazer um trabalho para fazer com que essa água do morro fosse melhor direcionada, né? Foi feito, nesse caso aqui, já foi feito um terraço embutido, ali foi feito caixas, ela foi feita outra metodologia. No primeiro foi uma metodologia só de bigodes, né, em nível, né? Essa daí é importante lembrar. Todas as máquinas dos produtores, né? Foi uma parceria do Estado com o produtor rural, né? A parte técnica de orientação, de apoio dos técnicos do Estado, da Câmara Técnica, né, e os produtores usavam a maior parte o maquinário deles, né, para realizar o trabalho. Teve uma máquina da prefeitura, mas a parte de combustível toda foi custeada pelos empresários rurais. Então, a ideia, assim, cada situação existe uma forma de trabalhar hoje, né? Nós não engessamos a proposta, né? Isso, hoje eu vejo, é muito perigoso isso aqui para a nossa região. Isso pode, você aumenta o seu risco, né, para ter erro. Então, tem que, quando você
é visto que tem aquele problema, tem que se avaliar tudo, porque às vezes o problema ele está numa propriedade, mas ele foi causado por uma outra, um outro local, que às vezes está muito longe dali, que vem somando, né? Uma estrada que ela vem descendo, ela contorna um morro, entra para dentro de um pasto, e o engenheiro calculou terraços ali que não esperava que aquela água que vem a 3 quilômetros fosse chegar até ali, né? Então, o trabalho ele tem que ser do extensionista, né? Nós temos que trabalhar a região como um todo, né? Os vizinhos, né? Os vizinhos têm que se comunicar e ter esse apoio, né? Se ele tem aquela propriedade, ele não pode se fechar. Nessa questão de conservação de solo, da conservação da água, tem que ter uma somatória de auxílio, né? As propriedades têm que se ajudarem e os vizinhos têm que se compreender que, às vezes, uma ação tem que começar numa propriedade vizinha, né? No caso, normalmente, algumas propriedades são tão grandes que vem tudo dela mesmo, né? Mas o trabalho ele é amplo, né? Ele é amplo e tem que entender o que vai ser feito e aonde começar, né? Porque, por que você não trabalhou ali? Não, porque eu tenho que trabalhar lá primeiro, né? A minha ação, o investimento maior tem que ser lá naquela via, né? Hoje nós temos um problema na estrada. Essa semana eu estava visitando uma lavoura, né? Ela é a última lavoura, a última área de produção já próximo ao rio, né? Só que as nossas intervenções para que a água que chegar ali vai chegar mansa, começou a 3 quilômetros da estrada, né? Então, nós descemos na estrada principal fazendo uma atividade, né? Um trabalho técnico de contenção da água, né? O trabalho está no meio ainda, né? Falta muita coisa a ser feita. Hoje a máquina da prefeitura, a escavadeira, ela entrou numa outra propriedade para conter a água que vem do morro dessa propriedade, né? Que ela vinha e agravava a situação da lavoura, né? E aí, após a colheita, aí nós começamos uma intervenção dentro da lavoura, né? Para que essa água vá descendo, né? Controlada, né? Na medida do possível, até o destino final dela, né? Paulo, por isso de areia vem direto constante pro mar. Eu achei bacana essa tua fala, só para destacar, por isso que eu estou aqui de novo, para te interromper, né, mais uma vez, que eu achei muito bacana a forma de atuação da Câmara Técnica e essa ideia do decreto de se fazer de se pedir, né, as propriedades rurais para se fazer os projetos de conservação de solo. E a Câmara Técnica é muito bacana, por quê? Porque às vezes o proprietário rural, ou às vezes é arrendatário, ele traz um técnico, contrata um técnico que já trabalha com ele, mas ele é de outra região. E aí a pessoa vem, por não conhecer a nossa região aqui, o nosso município, faz lá uma sugestão de ações que devem ser implantadas na propriedade, mas se ele não tiver esse conhecimento local como você tem, e você adquiriu ao longo de muitos anos aí de experiência, não tem essa visão macro, né? Não consegue, às vezes, visualizar que o problema vem de cima e até de uma outra propriedade, não necessariamente daquela. Então, ele vai pontualmente, ele vai meio, entre aspas, resolver um problema ali que não, na verdade, não está resolvendo, né? Então, eu achei muito bacana que, de fato, vocês podem ter esse olhar dentro do projeto que é apresentado, para justamente alinhar isso para que de fato seja efetivo. E antes de passar outras fotos que você me mostrou aqui, eu só queria ressaltar que muitos comentários aqui estão aparecendo na nossa página, pessoas que são da nossa diretoria, pessoas, guias de turismo, pessoal que é aqui do trade turístico, pessoas em geral que acompanham o teu trabalho, principalmente, as pessoas gostam bastante, porque, como eu falei, você adquiriu ao longo de anos, você conhece bem, quantas vezes eu já vi você em dias de chuva,
correndo atrás da enxurrada, né? E isso é uma coisa muito legal, Paulo, porque você vai conhecer a fundo, ó, da onde está vindo a origem do problema e não ficar ali apontando, né? Falando, apesar que você como técnico não faria isso, mas você entendeu, né? As pessoas, a gente fala que o problema acha que é ali e não é. E você vai correndo atrás, na verdade, das enxurradas aí para saber da onde elas vêm. Então, eu acabei me equivocando de não falar no começo da nossa live que quem tiver uma pergunta, coloque aqui na nossa página, mas eu estou vendo que não tem perguntas e apenas elogios ao seu trabalho, ao trabalho da Câmara Técnica, ao trabalho especificamente da sua pessoa. Então, isso é conquista de anos, né, Paulo? E a conquista, eu vejo que não é somente... a conquista ela é vista pelo o efeito do seu trabalho, pelo resultado do seu trabalho. Então, eu acho muito bacana que a gente tenha em Bonito, é muito importante, na verdade, é essencial que tenha em Bonito técnicos como você, que tem essa preocupação com a nossa cidade, tem a preocupação com a questão da conservação das águas, do solo, e consegue aliar bem essa questão de conservação e produção, porque é o que o seu trabalho busca. Então, é muito bacana mesmo. Depois, quando você tiver a oportunidade, leia os comentários, mande abraço para todos no final, né, também, se você sentir à vontade, mas eu achei que era importante destacar isso, principalmente pela questão que você mesmo já comentou comigo que o trade turístico, né, te apoia, você comentou agora há pouco, e especificamente tem instituições como o IDB que te dá um apoio, né, mas eu ressaltei ontem, como eu ressalto hoje também, que todos os apoios são importantíssimos para que trabalhos como esses possam ser ainda mais, expandir ainda mais. E eu vejo que as falas que foram feitas na quarta-feira pelo secretário, as falas de ontem do projeto, que também reúne outras instituições, e a fala da Câmara Técnica, que tem uma gama de instituições envolvidas, segue o mesmo discurso e com certeza todos estão alinhados e vão se alinhar à medida que os trabalhos foram desenvolvendo. Então, eu acho que o município só tem a ganhar e todos nós temos o mesmo objetivo, né, final, e a mesma boa intenção. Então, fiz só uma pequena contribuição porque eu me senti na vontade de falar isso. Tem mais fotos aqui que você me passou? Você quer que eu mostre agora para você continuar a tua Sim, pode explicação? ser, tem algumas interessantes aí, eu vou lembrando. Essa foto aí, ela já é uma avaliação de um trabalho realizado o ano passado, né? A gente sempre tem que agradecer a parceria entre todos, né? É na região do Córrego Seco, né? Onde nós temos uma estrada de aproximadamente 2 quilômetros, né? Uma estrada de acesso também a várias propriedades. Ela sai do Córrego Seco, vai em direção à nascente do Mimoso, e aí foi quando a primeira propriedade permitiu que a Câmara Técnica implantasse a metodologia, né? Na verdade, a gente fez implantou aí, adaptando a situação que já existia, né? Foi uma correria lascada, que eles estavam colhendo soja e eu lá incomodando para poder fazer o projeto, né? E o gerente lá, o Cláudio dessa fazenda, né? Ele foi muito camarada mesmo, né? Ali perto da fazenda Santa Marta. Então, foi uma coisa muito interessante, né? E ela começou, ele já tem esse trabalho, ele já dá base no que pode ser multiplicado, né? Eu estou avaliando a distância que foi feito aí, os bigodes que eu reaproveitei, lombadas que tinham, então eu não queria fazer apenas demonstrar, né? Então aqui é a entrada do bigode, né? E essa água ela é solta na lavoura, né? Esse bigode determina. Vamos ver se a próxima foto vai mostrar a ponta do bigode. Aqui é onde a água saiu da lavoura, né? Então essa água, esse trabalho é um aproveitamento de lombadas que já existiam. Então ela tem 100, 150 metros uma da outra, assim, né? Tecnicamente não é aconselhável isso. Ela pega muita velocidade nessa distância, né? Essa estrada ela tem quase 9% de declividade.
Mas eu fiz assim para poder ter uma base de que, ó, existe a forma de trabalhar, né? E ela já deu um resultado, que ela foi feita na colheita do soja passado, já passou por várias chuvas, já passou por uma tempestade aí, passou um corredor de chuva aí, monstro aí, esses dias atrás, né? Ela deu uma estouradinha ali, mas você vê que a água sai pela ponta desse modelo de bigode sem causar dano na lavoura. Porque existiam algumas metodologias que a forma que se solta a água na lavoura, ela começa a causar um dano na lavoura, já a erosão. Então, se ela não causa a erosão na borda da estrada, ela vai começar a trazer vários prejuízos econômicos para o produtor rural. Então, quando você joga uma água descontroladamente dentro de uma propriedade, você já passa a trazer um problema. Então, assim, nós da Câmara Técnica, nós passamos a ter essa preocupação. O reflexo do trabalho, ele não pode trazer um prejuízo para outro, né? Então, a metodologia de se arrumar uma estrada, de se adequar a uma estrada, ela tem que trazer um benefício para o produtor rural, porque hoje se discute cultivo de precisão, né? O quanto que se gasta para deixar essa terra fértil, né? O investimento do produtor nessa área de lavoura. Então, o que tem que ser feito para garantir a trafegabilidade ali, o escoamento da produção, a passagem das pessoas, o tráfego dos turistas na região, ela tem que ter o benefício na estrada e também um benefício na área de produção. Então, existe essa preocupação técnica de fazer esse trabalho. Então, nessa área, ela começou a mostrar que quando a água sai da estrada, ela sai calmamente para dentro da lavoura e aí começa o processo de filtragem dentro da lavoura. Então, é a hora que nós começamos a ter outras atividades, né, de conservação de solo, que é uma parte vegetativa, cultivo de palhada, a metodologia de plantio, que vai complementando as ações mecânicas, né? Então, nessa imagem, então, é a região do córrego seco, né, como uma unidade demonstrativa, mostrando metodologia, né? O arrendatário da área já se interessou em fazer em outro ponto da estrada dele, né? E a ideia é, quando colher o milho, a gente já lá e já ajudar, contribuir com esse produtor rural para que a gente possa melhorar essa estrada dele. Falando da questão do cultivo, de palhada, de fertilidade de solo, né? Essa imagem eu fiz ela ontem, né? Já um milho a ponto de colheita, né? E destacando assim a palhada que existe no solo. Então, todo o trabalho de adequação da estrada, como eu disse agora há pouco, né, dessa parte de fertilidade do solo, ele vai agregar para que a água passe limpa, né? Então, o solo ele vai ter estrutura, vai ter palhada, né? No começo de tudo, eu estava acompanhando um pesquisador português e a gente estava conversando sobre isso, né? Quanto que segura de água, o que passa de água. E ele falou, vai para a mata e vai ver como é que a água sai da mata. E eu tive a sorte de um dia de uma chuva muito grande, eu com uma mata aqui, e a água passava pela minha canela totalmente cristalina. Então, num modelo de cultivo empalhada, né, num modelo de quando você trabalha a fertilidade do solo, a vida do solo, você faz com que esse solo ele se mantenha com uma estrutura de não deixar com que a água leve a sua fertilidade. Então, esse trabalho da adequação da estrada, da melhoria das práticas conservacionistas, vai fazer com que a produção melhore, porque a gente vai trabalhar a questão da fertilidade. Então, uma coisa está agregando a outra, né? Então, eu venho de um trabalho de garantir a trafegabilidade das pessoas na estrada, garantir que esse trabalho não prejudique uma área produtiva, né? E aí todas as pessoas que utilizam dessa região para ter a sua renda têm as suas vantagens, né? Essa área em questão dessas imagens aqui
é muito interessante, ela fica já nas proximidades do rio, né? Então acaba a área de produção, tem uma área de pastagem e uma APP, né? Então a APP dela está com 50 metros, que é a legislação municipal, né? Tem a parte da pastagem, que é uma filtragem, e esse produtor, em especial, ele já vem mudando as tecnologias dele de produção, né? E ele me falou que nessa safra ele já reduziu em 60% o uso de adubo químico, né? E já não faz tantas passagens de fungicidas. Então, essa evolução que eu acredito que a Câmara Técnica pode trazer para Bonito, né? Esse corpo técnico, a gente ir agregando informações e levar para os interessados em tecnologias que podem ser de baixo impacto. Então, hoje nós estamos já está trazendo, né, Paulo? Não é que vocês vão trazer, vocês já estão trazendo, isso já é realidade, né? E tem mais gente trabalhando nisso também, pessoas que não estão na Câmara Técnica, que eu já vi, né? Tem o Wilson, que ele está falando de controle biológico aí na cidade, fazendo demonstrativo lá na Fazenda Cerradinho, né? Essa propriedade que a pessoa já vem mudando a metodologia de produção. Então, assim, é interessante a gente mostrar que existe esse pensamento dentro da agricultura, né? E numa região tão especial, né, com as belezas naturais, essa convivência ela pode ser construída ao tempo, né? É interessante a gente ter a oportunidade de divulgar isso, né? Divulgar que existe um interesse, o produtor rural, assim, ele tem uma preocupação nessa questão da fertilidade. Então é muito importante essa busca da informação, né? Não achar que ou é porque um órgão público e ele solicitar um apoio técnico ou o técnico dele mandar o projeto e a Câmara Técnica ir lá para ajudar a apoiar, não achar que vai ser uma ação punitiva. Nós estamos indo lá para se construir um benefício, né? Produtivo, ambiental, né? A agregação de todos. Né? E isso que é importante, o que está acontecendo em Bonito. Né? Então, as várias instituições se unindo. Né? Nós estamos vendo o sindicato rural, né, participando, apoiando, o produtor rural apoia dentro das limitações, quando tem, porque são projetos caros, né? Um projeto desse dentro de uma propriedade não é um projeto barato, né? E Paulo, é legal. Hoje, Sim, mas é legal você falar isso, é legal a gente também destacar que, justamente por ser um projeto caro, ele precisa ser um projeto assertivo, porque o investimento do produtor é muito grande para ele fazer ações, como a gente comentou, eu falei anteriormente, de que às vezes o técnico que escreveu o projeto para ele não tem essa visão da macro, não tem conhecimento da região local, não conhece, né, essas particularidades que tem em Bonito e no próprio local da fazenda, e indica atividades que você mesmo já viu acontecer várias vezes, que o investimento do produtor foi todo perdido, porque não teve efeito, e ainda por cima ele perdeu lavoura, perdeu o solo, perdeu todo o serviço que foi feito. Então, eu vejo que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí por meio da Câmara Técnica, da Semagro, né, que engloba a maior parte das instituições participantes aí, vem justamente para que ele possa fazer com que esse investimento valha, tanto para quem está, o produtor que está investindo, e também que tenha efetividade no resultado, né? Então, eu acho isso fantástico. Além do conhecimento da região, a gente tem que entender que o clima também mudou, né? Quando você vê os registros de chuvas, né? Eram precipitações grandes, mas ao longo de horas, né? E hoje nós estamos tendo registros de 50 milímetros em 15 minutos, né? Fazia tempo que eu não vi uma chuva de 80 milímetros calma igual foi essa semana. Normalmente ela vem 100, né, em 2 horas, 100 milímetros. Então isso, esse fator técnico, ele tem que estar muito bem afinado com isso.
Importante, eu lembrei agora, se uma das intenções da Câmara Técnica é a criação da sala de situação em Bonito, né? Hoje nós temos um grupo, até no WhatsApp, criado pelo secretário Edmundo, se não me engano, do levantamento do que chove nas regiões, né? Então, várias pessoas ficam mandando os dados pluviométricos daquela chuva, né? Então, a ideia dessa sala de situação é ir melhorando isso daí. Então, hoje nós temos um monitoramento via WhatsApp, né? De um grupo de várias propriedades ao longo do Formoso, né? Já semana passada começou uma proposta de ter um monitoramento na cabeceira do Prata, né? Isso aí vai ser ampliado para a cabeceira do Mimoso, né? Cabeceira do Seco, que é por onde desce muita água, né? Então, esse monitoramento, entender esse regime hídrico que está agora, né? E que é muito importante também para a elaboração do projeto, né? Então, tem que estar tudo muito bem afiado, entender o que acontece na nossa região, né? Saber o que acontece ali naquela região. Muitas vezes quem fala muito isso, quem vai passar isso para você é o produtor, né? Uhum. Ele tem esses dados, às vezes, ele sabe o que acontece ali, né? Mas saber que as coisas estão mudando. Então, se as coisas estão mudando no clima, nós temos que mudar tecnicamente também, né? Com certeza. Essa inovação de ideias que está vindo é importante. Sim, eu acho que isso é muito bacana, Paulo. Foi muito boa essa explicação. Eu acho que muitos já conheciam, né, um pouco, acompanham o seu trabalho, mas eu creio que vários que estão nos assistindo agora teve um pouco mais de conhecimento sobre o que a Câmara Técnica está fazendo, o que ela se dispõe a fazer, o que você, como o técnico que está à frente dessas ações aqui no município, está fazendo. A gente tem aqui a gente teve o privilégio, né, a honra de ter aqui também o Rogério Beretta nos assistindo, está nos assistindo, que é o superintendente da Semagro, que eu não sei o termo, o coordenador geral, né, da Câmara Técnica. Isso, coordenador geral, né, e que isso é muito bacana, que ele está prestigiando aí a apresentação desse trabalho que é tão importante para o município e que precisa ser cada vez mais fortalecido e ter continuidade, que ele tenha continuação. A gente espera que essa implantação dessa sala de situação e demais outras iniciativas que venham a fortalecer a Câmara Técnica sejam feitas justamente porque a gente vê que ela é muito importante para esses trabalhos e para a orientação desses produtores, né? E a gente tem uma pergunta agora, Paulo, que está falando assim, a Elias Rodrigues perguntou, existe algum projeto da Câmara Técnica para a recuperação das APPs, em especial no Rio da Prata? Existe uma proposta, nós estamos querendo criar uma região no Rio da Prata para ser um demonstrativo lá, né? Então, está sendo preparado para a gente pegar uma micro-região e implantar um trabalho lá, né? Que seria uma nossa unidade, vamos dizer assim, uma nossa unidade demonstrativa na região do Rio da Prata, né? Já está se fazendo os levantamentos da região, tudo, para poder se implantar isso daí. Todo o trabalho de conservação de solo, ele tem várias etapas, né? E é importante, sim, né? Se tiver a parte de recuperação de APP, onde for possível fazer isso e tiver a necessidade de fazer, vai ser indicado que tem que ter essa restituição. Isso aí é normal. Sim. Tanto é que, lembrando que a gente trabalha com isso, né, Paulo? Só para vender o nosso peixe aqui, né? Literalmente aqui, cadê o meu peixinho? O IAS trabalha com restauração florestal e por isso a gente trabalha nas parcerias, né? A Câmara Técnica pode identificar as áreas
e a gente, com a nossa expertise neste assunto, que é da restauração florestal, entrar com um projeto de restauração e com o apoio dos viveiros parceiros que a gente tem, trabalhar com a distribuição das mudas, né? Essa semana até é bom lembrar que houve uma ação dos Amigos da Prata, né, na Fazenda Arco-Íris, né, houve um plantio de APP, houve a Fazenda fez uma abertura para poder ter uma intervenção lá de reflorestamento, né, de umas áreas lá. Então, quer dizer, assim, tudo está tendo um início de se fazer. Sim, Paulo, a gente tem que caminhar aqui para o final, porque daqui a pouco eu tenho uma outra live no nosso canal do Instagram, com o nosso fotógrafo de natureza, Daniel de Granville. Já fica aí o convite para quem está nos assistindo, nos prestigiar nesse canal do Instagram para assistir essa live sobre vida selvagem, né? Expedição e vida selvagem. E aqui a gente vai caminhando aqui para a gente fechar, é um bate-papo muito bacana, a gente já vai completar praticamente 1h20 conversando, e a gente nem vê o tempo passar. E a gente tem aqui uma pergunta da Yolanda, inclusive só para comentar, não sei se a Yolanda estava... Yolanda é guia de turismo aqui em Bonito, né? Ela comentou aqui na questão de que a câmera técnica foi criada por uma pressão da sociedade civil. Eu não sei se a Yolanda estava desde o começo, mas foi algo que eu ressaltei hoje, como eu ressaltei nas outras lives, justamente isso, que a pressão da sociedade civil fez com que várias ações fossem desenvolvidas nesse sentido. Então é muito importante quando a sociedade está, de fato, buscando, né, a também se unir juntas em busca da solução dos problemas, porque é muita coisa para a gente fazer, tanto eu falo como instituição da sociedade civil, sem fins lucrativos, que é uma instituição privada, o Paulo, em nome dos órgãos públicos, tem muita coisa para fazer, a gente tem conhecimento, mas as coisas, a gente trabalha do tamanho da nossa perna, né, Paulo? Então, a gente está fazendo sim, e caminhando, né, parece que é passos lentos, mas são os nossos passos, mas está se fazendo, e é muito importante que a gente possa, de fato, unir cada vez mais a sociedade junto conosco aí, para que a gente possa fazer esses trabalhos. Paulo, a Yolanda tem uma pergunta, se você tem alguma informação, alguma notícia sobre os drenos do Prata. Sobre a questão de fechar os drenos ou não, assim, hoje eu não tenho nada específico, mas assim, nós fizemos uma visita, né, na região, né, todo o corpo técnico foi lá, foi conhecer a situação, porque vários não conheciam, todos tiveram, assim, fechar é um trabalho bem delicado, muito mais delicado do que abrir, né? Mas se vai fazer esse serviço agora, ao prazo, eu ainda não tenho essa informação, né? Mas certo. Os técnicos foram lá, avaliaram a situação, conheceram, para se criar uma proposta para aquela região, né? Existe alguns trabalhos, né, algumas propostas sendo realizadas, mas ainda está sendo construído isso, né? Sim. Paulo, então, só para a gente reforçar o que já foi dito no começo, é importante que o produtor rural, que seja tanto o dono da área, o arrendatário, que ele procure ter conhecimento sobre o decreto, se é que ele já não tenha, né, visto, mas que existe um decreto aqui para a nossa região, né, de Bonito e Jardim, sobre as movimentações de terra, qualquer atividade que for trabalhar com o solo na sua propriedade, que tem que se adequar ao decreto, tem que se fazer um projeto técnico de conservação do solo e da água e apresentar ao órgão fiscalizador aqui, o IMASU, que vai encaminhar a câmera técnica para que ela possa, né, dentro de um cronograma de trabalho, fazer os ajustes necessários neste projeto e, de fato, garantir a efetividade que a gente espera e precisa. E sendo pequeno produtor, tem a Agraer, que está à disposição para auxiliá-los, né, fazer esses projetos, auxiliá-los, né, com os projetos, orientar sobre os projetos, para que
possa ser feito, cumprido. Lembrando que todas as propriedades, mesmo que sejam pequenas, que vão fazer açudes, vão fazer caixas de contenção, qualquer tipo de ação que mexa com o solo, tem que apresentar esse projeto para que a Câmara Técnica possa avaliá-lo e fazer os seus ajustes quando necessário. Certo, Paulo? Certo. Então, muito importante. Qualquer ação, procure seu engenheiro agrônomo. Não tenha receio. Antes de fazer o projeto, procure informação técnica. Faça primeiro a informação técnica para depois implantar. Você vai ter até mais lucro na situação, porque você às vezes tem que refazer. Então, procure o técnico da HR, procure um técnico da cidade que possa te apoiar. Procure ser engenheiro. Ótimo, Paulo. Propaganda dos engenheiros agrônomos, hein? Mas com certeza, é um profissional muito importante nesse assunto. E consulte o biólogo para a restauração florestal. Brincadeira. Tem outros profissionais que também podem trabalhar com isso, no meu caso. Paulo, muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição de vir aqui passar essa 1h e 22 minutos aqui conosco, fazendo essa apresentação. Eu acho que ela é muito esclarecedora e é bem importante para quem não conhecia ainda a Câmara Técnica, também a obrigatoriedade do decreto, que é apresentar esse projeto, que vem somar com os trabalhos desenvolvidos nas áreas rurais, atividade econômica e conservação. Então, muito obrigada, gratidão aí por tudo que você já fez aqui por Bonito, pelas nossas águas, e quando você tiver um tempo, olhe os comentários, porque você vai ver que as pessoas não só acompanham o seu trabalho, mas também veem os resultados e gostam bastante de você, principalmente, que isso é muito, muito legal, aliás, também, né? A questão técnica com a questão também do tanto que você é quisto pela pessoal aqui. Muito obrigada. Vou lá para o Instagram agora e eu peço que quem também puder acompanhar, vai lá dar agora, ouvir algumas histórias muito interessantes também do Daniel de Granville, biólogo. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente vai fechar com chave de ouro com essas duas lives, agora com o Paulo e daqui a pouquinho com o Daniel de Granville. Tchau, até daqui a pouquinho para mim. Paulo, até mais, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado aí. Bom dia, boa tarde para todos aí.